Nossos milhares, quiçá milhões de fãs, seja bem-vindo à nação querosense a mais um conteúdo de garbo e elegância. Campeonato Paraense parado, não tem muito assunto, a gente não inventa André em tal lugar, fulano em outro lugar. Então eu estava pensando, o que farei para alegrar vossos corações, nação querosense? E dentro do papo, dentro do react que eu fiz da entrevista coletiva do Marcelo Cabo, pintou um assunto, que é o 10 tão desejado pela torcida azulina. Então, neste vídeo, nós vamos falar usando materiais altamente tecnológicos sobre quem, você já viu na capa, pode fazer essa função do 10, de que forma, falar um pouco de movimentação e do meio de campo azulino. Paulo, mas como vai ser? Tu ficaste curioso? Tu queres saber? Eu já te chamo, eu já te peço. Vem com nós, papi! A partir de agora, nação querosense, eu te deixo com a prancheta mais tecnológica, virtual, cibernética da internet das galáxias. Então vamos lá, galera. Conforme falamos, vamos ver como é o 10, o famoso 10 do Clube do Remo. Mas além da gente falar dessa função, das possibilidades, como vocês viram aí na chamada do vídeo, na capa, eu vou tentar falar sobre algumas coisas que o Marcelo Cabo disse na coletiva após o último amistoso. E baseado nisso, quem não viu, tem um react meu aí da entrevista, a gente vai trocar uma ideia. Então já deixa teu like, te inscreve no canal, te torna membro. Todos os vídeos do Enos Queiroz são patrocinados pela Bet Nacional, que agora também é patrocinadora do Clube do Remo. Vamos lá, vocês já viram lá atrás um vídeo que eu fiz falando sobre como o Remo começaria. E começou. Parece que não vem dando certo, né? Tanto que nesse vídeo eu vou mostrar as possibilidades do 10 e também como eu acho que o Marcelo Cabo vai, a partir de agora, trabalhar esse Clube do Remo. Como o Remo está jogando, tá? Bem, você já sabe que eu tremo, vou tentar tremer menos. Vamos botar o Muriqui. E aqui os pontas, eles invertem muito, mas tá aqui. Deixa eu botar o adversário, vai ter uma hora que eu vou usar ele. Aqui, assim. Na verdade, eu imaginava o Remo assim, tá? Um 4-3-3 e tal. Então seria, tá jogando pingo, mas é o Shoa, Richard e Pablo, tá? Só que essa característica aqui, preste atenção nisso, do Richard, não permite que o time jogue assim. E esses dois pontas, eles não são construtores, eles são atacantes mesmo de beirada. Tanto o Diego, que aí também entra uma coisa que toda vez que ele vem para a direita parece que sobe a produção dele, quanto o Pedro, tá? Hoje, do que eu vi, o Remo joga mais assim, ó. Centraliza o primeiro volante, o Richard e o Pablo. Este setor do campo é o que mais me preocupa. Me preocupava essa ocupação e geração de espaço desses dois, mas hoje também me preocupa desses dois. Então, para resumir a ópera, me preocupa do meio de campo todo. Legal? Então vamos lá. As 4 opções que o Remo tem para 10, para fazer a função do 10. Este cara aqui é o Pablo, que hoje faz, com uma característica X, a gente já vai falar dela. O Rodrigo, que joga com a 8, mas é um meia. O próprio Muriqui, que muitas vezes desce para jogar aqui
eu vou usar o 11, tá? E o Fabinho entra, então ele joga quase como um ponta de lança, um meio atacante que chega, um segundo atacante. E o que mais parece estar agradando a torcida azulina, dentro da pesquisa que eu fiz na comunidade aqui no canal, a maioria está votando nele, no Soares, que no último amistoso entrou aqui, na direita. Vamos começar pelo preferido? Vamos começar pelo Soares. Eu imagino que a partir de agora o clube do Remo jogará com o Shoa, que é o titular do Cabo, tá? O Richard, o Pablo, o Soares, que facilitou muito, inclusive, o jogo do lateral direito. E aí começam algumas coisas. Ele vai de Diego Tavares. O Soares entraria no lugar do Pedro, tá? Como nós dissemos, parece que toda vez que este jogador, o Diego, vem para a direita, ele produz mais, tá? Égua, Paulo, isso tá uma bagunça. Pois é. Eu fiz umas questões, umas buscas por informações. Eu perguntei, cara, ele tá pensando com a entrada do Soares, sem tirar nenhum da trinca do meio de campo, jogar no 4-4-2, no famoso 4-2-3-1 que ele tanto ama? A resposta foi, Paulo, ele vai jogar no 4-2-3-1. E aí vem algumas situações. Vamos lá. Como é, Paulo, então, esse 4-2-3-1? No 4-2-3-1, os volantes jogam um pouco mais próximos, meia pela direita, o central, o pela esquerda. Então o desenho é mais ou menos isso aqui, tá? Na escalação que eu imagino é o Shoa, Gringo, Pablo, qual é a música? É que eu tô usando 9, tá, gente? Mas vou até inverter aqui para não dar zebra. Pablo, Soares atuando aqui e Diego para cá. Então seria mais ou menos isso o desenho, tá? Situação número 1. A característica do Richard para jogar lado a lado com o Shoa. Isso aqui me preocupa. Eu não sei se o Richard tem essa característica. Outra coisa, o Pablo continuará centralizado. E parece que não vem funcionando. Aqui, eu não vejo muito problema do Soares, porque ele é canhoto, então tem a puxada para dentro, para tentar ou pifar, como ele fez no amistoso, ou até para bater pro gol, certo? Obviamente, deste lado direito, você tem um meia atacante, muito importante. Na entrevista que eu reagi na coletiva do Cabo, ele faz uma diferenciação que eu até deixo claro na capa, que é Rodrigo e Pablo, para eles, são meia armadores. Soares, Muriqui, que é uma outra opção que a gente vai ver, são meia atacantes. A grossíssimo modo é Rodrigo e Pablo organizam, mais organizadores, distribuidor de bola. Os dois meia atacantes, como o próprio nome já diz, joga do meio para o gol. É um cara que vai chegar mais no gol, o cara que vai criar, estar na área, chegar para fazer gol, tá? A grossíssimo modo, tá, gente? Então, beleza. Ele também fala que pela movimentação do Soares, o lateral direito conseguiu chegar no último terço do campo muitas vezes. Até brincou, ele chegou mais 10 vezes. E é verdade, isso pode acontecer. Por quê? Porque quando tu tens um ponta direita bem aberto, ou esse cara joga por dentro, o famoso lateral construtor que vocês ouviram muito na época da Copa do Mundo, ou ele é um cara mais conservador e fica mais. O Pablo cria opções, consegue pifar o atacante, pifar
o lateral, triangular aqui com entre o Pablo não, o Soares, né? Soares, Pablo, o próprio Muriqui. Por que eu perguntei isso para a pessoa? Porque também podia acontecer isso aqui, né? Que é um 4-4-2. Tranquilamente isso aqui. Certo? Os dois volantes, um de cada lado um pouco, o Pablo caindo mais pela esquerda, o Soares mais pela direita e os dois jogando como dois atacantes. Poderia, mas não é isso. Será um 4, 2, 3, 1, inicialmente com Soares pela direita. Ou a outra possibilidade era um 4-1, isso também poderia acontecer, mas vamos usar a informação que eu tenho, que será isso aqui. Obviamente, como eu sempre falo, isso é número de catálogo telefônico que vocês, a maioria aí da geração PlayStation, não sabe o que é. O que eu penso é que este cara aqui vai cair muito para cá e há uma possibilidade, realmente, não, vai aparecer espaço aqui, tanto para ser aproveitado pelo Remo, quanto para ser aproveitado pelo seu adversário, certo? O que eu imagino é cair para cá, um dos volantes vai aparecer, o lateral a gente já sabe, ou cair para cá assim, o time vai ter que fazer isso aqui, ó. Mas tudo bem, é uma boa. Esse cara tem que ser o criativo para fazer esses três aqui participarem. Ainda tenho uma preocupação muito grande com essa saída de bola aqui. Os dois zagueiros, se o Shoa entra, como é que vai ser esse diálogo aqui, ó? Porque não adianta esse cara ser bom e essa bola não chegar, né? Inclusive com os dois laterais hoje que parecem mais burocráticos. Aqui na esquerda terá a volta do Leonan, que é um cara que vai muito ao fundo. E aí, meu amigo, a movimentação do Diego vai ter que ser diferente. Ele não vai poder jogar assim, ó, aberto, que os dois vão se bater. Ou vai acontecer na hora da subida do Leonan, ele vir para cá, e ele já fez gol assim, né? De direita, inclusive. Mas esse cara aqui melhora, inclusive, a parte ofensiva do time, podendo, inclusive, deixar o lateral direito mais na boa dele aqui. Paulo, mas tu vê outra possibilidade? Vamos dentro da possibilidade que o próprio Marcelo falou. Seria o Muriqui descendo, mais um meio atacante, e no lugar dele entrando o Fabinho. Paulo, e aí, quem sai? Pois é. Aí, para mim, é a grande questão. Eu sonhei no meio de campo onde esse primeiro volante fosse o Richard, este segundo volante fosse o Pablo e o meia armador desse time fosse Soares. Certo? Ou, para tu ter até um pouco mais de combatividade, tu poderia jogar com o... Deixa eu ver se eu uso aqui um... Vamos lá. Eu vou usar o... o Rodrigo é 8, mas usar o Rodrigo... Então seria... Não é o intocável aqui. Gringo. Pablo. Rodrigo... e Soares. E aqui os dois atacantes que tu escolhesse. Então isso é uma possibilidade. O teu meia armador e o teu meia atacante jogando juntos. O próprio Cabo na entrevista falou que isso aqui, o Pablo de segundo volante e o Soares, só num caso de necessidade e um caso de jogando dentro de casa. O que eu tô falando do
do Soares aqui, gente, funciona pro Rodrigo. Funciona. O que muda aqui, esse 10 sendo... Entendo o 10 como a função, não como a camisa, porque ninguém vai jogar com a 10 no Remo nesse Campeonato Paraense. E se a 10 na Série C vai vir para esse rapaz aqui, pro Muriqui. Aqui o que muda sendo o pequeno Rodrigo, o vocalista do Travessos, sorria que eu estou te filmando. O Rodrigo é, como o próprio Cabo falou, um cara mais armador de fazer a bola girar mais. Ele não é um cara de pega a bola, vou pifar muito para frente, eu vou sair pro gol, apesar dele bater bem pro gol, tem muita assistência. A característica dele, na cabeça do Cabo, é mais parecida com a do Pablo. Ah, Paulo, tá bom. A opção do Muriqui, ela funciona com o Muriqui descendo. O Muriqui já jogou assim, inclusive no Avaí, e entrando o 9. Se tu vai jogar com ele com 2 abertos, e ele realmente na função do 10, isso depende na necessidade. Se um desses extremos é o meio armador para tu conseguir fazer o meio de campo ficar um pouquinho mais sustentável, né? E ele aqui pode ser, ou ele vai jogar muito próximo, o armador chega aqui e tem mais um atacante jogando de um lado ou do outro. Então pode ser inclusive isso aqui, tá? Muriqui, nem sei ainda por onde ele gosta mais de jogar, mas vamos fazer isso aqui. Basicamente, o grande situação é tu encaixar a característica do jogador e o posicionamento no espaço. Eu acho que o Remo inicia com Soares como meia caindo pela direita. Os 2 volantes, Pablo ainda centralizado e Diego Tavares. Essa é a minha aposta. Entenderam? Deixa a tua opinião, o que é que tu acha, ou se isso tem que virar isso aqui. Eu boto o Soares daqui, tiro o Pablo, ou tiro um desses e boto o Diego Tavares para cá e mantenho o Pedro. Pode ser também. O Cabo também falou uma parada que ele mudou o time quando ele pediu no intervalo uma coisa. Ele pediu pro Pingo no intervalo. Então entenda, o primeiro volante jogar na costa do 9. Certo? Esse cara é o primeiro marcador. Se eu recebo a bola na costa dele, eu já quebrei a primeira linha. E ele disse, eu quero os meus 2 médios jogando na costa dos médios dele. Deixa eu pegar o 8 aqui. Esse é o famoso entrelinhas. Entenda que aqui tem a zaga, tá? Então, na teoria, lindamente ilustrado nessa prancheta altamente virtual, todo jogador do Remo tá na entrelinhas, né, do time adversário, no caso, o Bragantino. Porém, o inverso também. E aí entra a história de como eu aproveito esse espaço, né? Então eu tenho que estar sempre muito junto para fazer o time rodar. Individualmente, esses caras têm que produzir. Taticamente, o Marcelo tem que encontrar o melhor encaixe das peças, o melhor espaço para que o cara individualmente renda. E para mim, o mais importante de tudo é isso aqui, ó. Todo mundo muito próximo. Futebol é isso. Tu te desgasta menos. Tu consegue estar próximo caso tu perca a bola para marcar, recuperar, como ele diz, né? A pressão lá de 7, 8 segundos, que é um mantra, né? O tal do perde e pressiona. Assim, eu acho que o Remo tem jogadores para fazer, só para terminar aqui. Vou arrumar do jeito que eu imagino, tá? Imagina o 7 sendo o Pablo e o Soares. O Remo tem alguns caras para fazer a função. E essa função pode ser do 10 centralizado, do armador caindo por um lado ou para o outro, que eu acho que é assim que vai começar. O maior armador do time
caindo pela direita e o Pablo também armando mais centralizado para a esquerda. Então eu acho que começa assim e ele volta a jogar no 4-2-3-1 que ele falou. Legal? Esse cara é um meia atacante, ele está aberto aqui, mas ele é um meia atacante. Você tem um meia armador e aqui pode ser o Pablo, ou eu vou inverter aqui porque o 8 é a camisa do Rodrigo, né? Ou o Rodrigo. Se for para jogar assim, eu não vejo o Rodrigo jogando assim. Então já falamos Pablo, Rodrigo, Soares. E tem a última opção, uma opção de jogo para precisar ganhar é desce um pouco mais o Muriqui, entra um cara mais de área, que nesse elenco é o Fabinho, para os dois jogarem juntos, o Muriqui um pouco mais, e aqui ele faz o que o de verdade, né? Como função, o que o Brenner fazia antes e o que ele faz. E aí um cara mais aberto aqui, um cara mais... Pode ser isso aqui, pode ser um cara mais próximo dele. Eu quero a tua opinião. Eu já vi na comunidade, na enquete que eu fiz, mas dessa formação aqui, vou inverter agora. Até tô tremendo menos hoje, né, galera? Diga aí, Paulo, você tá tremendo menos? Vamos lá. Você gostou? É essa a formação? O Shoa, Richard, Pablo, Soares, o 10. Ai, o 10. Jogando mais pela direita, pifando e chegando. Diego e Muriqui. Isso te agrada? Ou você preferia um ponto aberto e o teu 10 centralizado aqui? Manda a tua resposta. Tamo junto. Valeu. Tchau.